Justa 1 hora, goste tempo de início do serviço noticioso de Rádio Crioula FM. Crioula News. Ouvintes, boa tarde. Ora então, de novo atualiza a notícia ali na Crioula FM. Crioula News. Títulos. Na Ilha de Fogo, bombeiros municipal de São Filipe e Mosteiros recebe primeira dose de vacina contra a Covid-19. Região Sanitária de Santo Antão lança concurso audiovisual comemorativo de Dia Mundial de Saúde. Governo concede tolerância de ponto no período de tarde de quinta-feira santa, 1 de abril, na todo o território nacional. Festival Internacional Grito Rock Praia 2021 foi cancelado devido à pandemia. A Associação Praia Negra apela para intervenção urgente relativamente a descarte de esgoto na Praia Negra. Embaixador de Guiné-Bissau entrega passaportes para comunidades bissau-guineense residente na ilha de Boa Vista. Venezuela avança que está disponível para troca petróleo para vacinas contra a Covid-19. E na desporto, futebol Boa Vista Sporting passa a liderar a tabela classificativa de campeonato regional. Crioula News. Sociedade. Depois de, na passada sexta-feira, ter sido vacinado 12 bombeiros do município de Santa Catarina de Fogo, na segunda-feira, bombeiros municipal de São Filipe e Mosteiros recebe primeira dose de vacina contra a Covid-19. Em relação ao município de São Filipe, comandante regional de Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros Edson Alfama adianta que 5 de 8 elementos de bombeiros já tinham sido vacinados e 3 outros também recebem primeira dose na segunda-feira. Já na Mosteiros, um total de 18 elementos de bombeiros e de proteção civil estão na lista para receber primeira dose. Além de pessoal de proteção civil e de bombeiros, para a segunda fase também ser contemplados agentes de Polícia Nacional, pessoal ligado ao turismo, pessoal de agências e guias turísticos, doentes crônicos, pessoas com mais de 65 anos de idade, professores e também pessoas com outras comorbidades. E depois de lote de vacina Pfizer, que foi utilizado na vacinação de profissionais de saúde, região sanitária Fogo Brava recebe na passado dia 23 cerca de 1.200 doses de vacina AstraZeneca, que foi distribuído para 4 estruturas de saúde e que está a ser utilizado na vacinação. Região Sanitária de Santo Antão promove um concurso audiovisual e comemorativo Dia Mundial de Saúde, que é assinalado no próximo dia 7 de abril, destinado para crianças de 6 a 12 anos de idade. Conforme a instituição, concurso já lançado tem enquadra nas atividades comemorativas de Dia Mundial de Saúde, que esse ano é comemorado sob o lema Construindo um Mundo Mais Justo e Mais Saudável. Concurso tem para propósito engaja desde cedo que os mais pequenos sobre a importância de saúde para todos através de uma boa atitude que pode contribuir para um mundo mais justo e saudável, conforme adianta a região sanitária de Santo Antão. Ainda o concurso dá conta com colaboração de pais encarregados de educação e também de professores. O governo também concede tolerância de ponto para funcionários e agentes de Estado, de Instituto Público e também de autarquia local no período de tarde de quinta-feira santa, dia 1 de abril, na todo o território nacional. A resolução consta no boletim oficial e na sexta-feira, horário de funcionamento e de comparência de funcionários e trabalhadores de serviços já referidos é de 8 para meio-dia. Conforme documento, que está abrangido para tolerância de ponto, Forças Armadas, Polícia Nacional, Polícia Judiciária, estabelecimentos de saúde, bem como agentes prisionais e guardas e vigilantes. E serviços que elaboram no regime ininterrupto conforme as adianta, onde que presença da torna imperiosa, continua a praticar mesmo horário que está legalmente vinculados. Crioula News. Política. Candidato de MPD para a própria sucessão na cargo de primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirma que quer ganhar a eleição legislativa de próximo dia 18 de abril com maioria absoluta. Essa declaração foi feita à margem de uma conversa aberta com mulheres democratas realizada na Assembleia Nacional em comemoração do Dia da Mulher Cabo-Verdiana, que anualmente é assinalado a 27 de março. Líder de MPD firma compromisso com a situação atual e futuro próximo
próximo com Cabo Verde na caminho seguro, que é slogan de campanha de MPD para a eleição legislativa, de modo a vence pandemia, protege emprego, empresas, rendimentos e relance economia e vida social, com o intuito de colocar Cabo Verde na caminho de desenvolvimento. Ainda o governante considera que a população é lúcido e que sabe interpretar momentos para reconhecer que o executivo governa num período extremamente difícil, marcado por 3 anos de seca, que foi considerada um dos piores de últimos 37 anos, agravado com a pandemia de Covid-19, de modo a avaliar aquele que foi positivo realizado no país. E, por outro lado, o candidato e chefe de governo admite que o executivo que consiga cumprir todo o programa estabelecido pela legislatura devido à seca e de pandemia de Covid-19. No entanto, o governante adianta que faz com que Cabo Verde avança e que faz com que o país fica mais forte e mais resiliente. E é nessa lógica que o líder de MPD tensiona a maioria absoluta nas eleições legislativas de próximo dia 18 de abril, para considerar que a estabilidade é importante para o país, o que ressalta que também passa para ter um bom suporte parlamentar, sendo a maioria de deputados no parlamento para poder governar com segurança. Cabeça de lista de UCID para Círculo Eleitoral de Santo Antão, José Graça, responsabiliza o governo para fato de ilha Sataper de sua população. Na ato de apresentação de candidatura de UCID para Santo Antão, para eleições legislativas de próximo dia 18 de abril, José Graça afirma que má política de governo nos últimos anos leva para êxito de santantonenses, principalmente jovens, em direção a outras ilhas. Ainda refere a promessas não cumpridas na Santo Antão para executivo, suportada para MPD, onde que cita instalação de ensino superior, construção de aeroporto, ampliação de porto, bem como erradicação de praga dos milpés. Ato de apresentação de candidatos conta com intervenção através de videoconferência de presidente de UCID, Antônio Monteiro, que Flamengo acredita que a equipa liderada por José Graça é um sinal de esperança de que esse partido no parlamento é capaz de dar melhor atenção para a ilha de Santo Antão. Crioula News, Economia. Projeto Rotas do Fogo elabora um catálogo com listagem de mais um centena de frutas produzidos na Ilha de Fogo. Elaboração de catálogo, que é uma das atividades desenvolvidas para o projeto Rotas do Fogo, foi encerrado oficialmente no passado dia 19 de março, depois de 3 anos de sua execução, tem como propósito abrir uma janela de conhecimento para consumidores, gera novas oportunidades para operadores econômicos e faz de agrodiversidade onde que os atrativos que a ilha oferece a um incipiente setor turístico, conforme refere parte introdutória de catálogo. Ainda conforme avança, desenvolvimento e fruticultura inicia na primórdios de descobrimento e povoamento de ilha e se continua até dias atual, com esforço de produtores técnicos e também extensionistas ao longo de anos e que tem contribuído para a adaptação, conservação, bem como propagação de frutas provenientes de todos os cantos do planeta. Catálogo ilustrado com fotografias, legenda e descrição de tudo frutas e local de sua produção é de autoria de Alberto Rodrigues, de Centro de Estudos Rural e Agricultura Internacional. Projeto Rotas do Fogo é cofinanciado pela União Europeia e implementado por organizações não governamentais, COSP e SERAI. Melhoria de qualidade de grog produzido no Conselho de Porto Novo, Santo Antão, é uma preocupação de produtores locais que têm apostado na criação de marcas com vista à valorização de produto. Mas uma marca de grog made in Porto Novo já foi introduzido no mercado numa iniciativa que parte do empresário Pedro Santos, que tenciona atingir um consumidor cada vez mais exigente, tanto no mercado nacional como internacional. Trata, conforme explica esse empresário, de marca Joaquim Santos, que homenageia esse antigo proprietário agrícola na Ribeira das Patas, interior de Porto Novo, Santo Antão, e símbolo de valores éticos e humanísticos que a Flâmata perpetua através de vasta descendência familiar que procura preservar seu legado. E no passado mês de dezembro foi lançada a marca Contrabando, que conforme promotor
promotores dessa iniciativa constitui mais um passo na valorização de grog que é produzido no Concelho de Porto Novo. Marca que preserva a tradição de um aguardente produzida à base de chamada cana evastina foi lançada para a Sociedade de Investimento de Ribeira da Cruz, onde que produtores têm vindo a investir na qualidade de grog, que além de mercado nacional, tem chegado também a mercados internacional. E para promotores, criação de distintivas é sinal de que a empresa de realização de grog é já uma realidade no município de Porto Novo, Santo Antão. Crioula News Cultura. Devido à pandemia de Covid-19, a edição desse ano do Festival Internacional Grito Rock já foi cancelado. Um dos promotores de evento, César Freitas, que lamenta o sucedido, adianta que a situação atual de pandemia que Cabo Verde e o mundo se enfrenta, que permite a organização de prosseguir com a realização desse certame. Entretanto, o promotor mostra solidário com pessoas que vivem de cultura e de arte, uma vez que a flama é profissional e que é mais afetados com a pandemia, que tem tido impacto negativo na todos os setores. A 8ª edição do Festival Internacional Grito Rock Praia estava previsto para acontecer entre os dias 18 a 26 de março de 2020, mas foi adiado na sequência de diretrizes estabelecidas pela Direção Nacional de Saúde na Plano Nacional de Contingência para Coronavírus. Festival Internacional Grito Rock Praia, que tem estado a acontecer desde o ano 2013 na Concelho de Praia, é um espaço de troca de experiência, conhecimentos entre produtores, músicos, artistas, criadores, pensadores tanto de Cabo Verde como na todo o mundo. Crioula News Ambiente. Na ilha de Santo Antão, a edilidade reafirma a aposta na ter um Porto Novo cada vez mais verde, com reabilitações de canteiros e fixação de 5.000 plantas naquele município nos próximos 4 anos. E nos últimos dias, serviços de ambiente e saneamento de autarquia esteve envolvido na limpeza de encosta na cidade de Porto Novo e também nas reabilitações de canteiros, o que, conforme avança o vereador responsável para a área de ambiente Walter Silva, que propósito é ter um Porto Novo mais verde nos próximos anos. Porto Novo também recebe até 2024 cerca de 5.000 plantas ornamentais, meta que foi estabelecida para lidar na quadro de um programa de criações de vasos espaços verdes que já está a ser implementado naquele município. Entretanto, o Conselho deve receber durante 40 anos investimento no domínio ambiental à volta de 25.000 contos, verba que também será assegurada principalmente para o governo na quadro de programa de requalificação, reabilitação e acessibilidade. Esse montante constante de plano de investimento municipal está destina principalmente para requalificação urbana e ambiental, que consiste no calcetamento de ruas e criação de espaços verdes e de lazer na cidade e no interior do Conselho. E também construção de casas de banho para famílias de fracos recursos, limpeza de floresta e prevenção de incêndios florestal e também proteção de tartaruga e também a atuação previsto para 40 anos a nível de ambiente na Porto Novo, Santo Antão. Presidente da Associação Praia Negra apela por uma intervenção urgente por parte de autoridades na resolução de situação de Praia Negra devido ao descarte de várias redes de esgoto que as flamas se colocam em perigo à saúde pública. Hamilton Nogueira afirma que a situação de Praia Negra na cidade de Praia está cada vez mais preocupante, sendo que a flama nesse momento recebe descarte de 3 redes de esgoto, considerando ainda ser mais grave que Praia bem ser contaminada com o esgoto do Hospital Agostinho Neto. Ainda conforme adianta, a Associação Praia Negra, que surge no ano 2019, tem agendado a realização de uma intensa campanha de limpeza durante 7 dias, de modo a limpar a quantidade de lixo que a Flama Sata proporciona para pescadores e arrastadores que frequentam referido praia um ambiente melhor. Conforme reforça, Praia Negra é uma praia de referência e situação que está é lamentável, sendo que adianta que além de estar destruída
destrui a área marítima, se também afeta a saúde pública de praienses. Ainda destaca a importância de garantir proteção marinha, bem como a saúde de quem que frequenta a Praia Negra, ressaltando que autoridades contatadas para referir à associação mostram disponível na resolução desse problema que pode ser irreversível no futuro. Crioula News. Cooperação. Embaixador de Guiné-Bissau acreditado na Cabo Verde, Mbala Alfredo Fernandes, entrega 200 passaportes e eleva propostas de integração para a comunidade bissau-guineense residente na ilha de Boa Vista. Ex-responsável adianta que deslocação de comunidade para a cidade de praia para efeito de emissão de passaportes é quase miragem, o que a Flama Benfica mais complicado com o desemprego que atinge principalmente a comunidade guineense devido à pandemia. Ainda outro propósito da deslocação, conforme adianta, foi de despedir de comunidade na ilha de Boa Vista, tendo em conta que já está na fim de sua missão diplomática na Cabo Verde, que recebeu no ano 2018. Mbala Fernandes reconhece a integração de guineenses, particularmente na ilha de Boa Vista, onde que flama a comunidade trabalhadora e influenciada para o próprio meio, sublinhando ser uma comunidade pacífica que está sempre ao lado de solidariedade de população acolhedora de Boa Vista. Ainda o embaixador refere que a comunidade guineense está bem integrada socialmente, no entanto a flama poderia estar melhor caso houvesse uma legislação a nível de emprego e também de documentação para poder circular entre os dois países. Crioula News. Goste no tassei para nos intervalo comercial, no tá volta já com mais notícias a nível internacional e desporto. Crioula News. Libo te manter informado. www.criolafm.cv já está no ar. Já está. Crioula FM. Boa rádio. Crioula FM. Primeira na área de tecnologia digital. Um mundo interativo na disposição 24 horas. www.criolafm.cv. Você fica bem informado. Entrevista, vídeos, programação, eventos e muito mais. As melhores e mais tocadas atualidade da fase delícias de fase norte a sul de Cabo Verde. Animação, informação, entretenimento, tudo na boa alcance. Top Crioula. Vota na voz preferido com transparência e rigor. Para empresários, uma ótima oportunidade de divulgar seus produtos e serviços. E vou pôr divulgar os eventos, com calendário com contagem regressiva e com toda a informação bem detalhada. www.criolafm.cv. Totalmente moderno e fácil. Prático E atraente. www.criolafm.cv. Um rádio. Plataforma. feito com teu amor. www.criolafm.cv. Já está no ar. Crioula News. De volta com o Crioula News, goste no também confira que as notícias que tá marca a atualidade internacional e desporto. Crioula News Internacional. De acordo com o rascunho de relatório sobre a origem de vírus na China, aponta que a hipótese de coronavírus ter escapado de um laboratório é extremamente improvável. Um estudo conjunto da Organização Mundial de Saúde e também de China sobre a origem de SARS-CoV-2 aponta que a transmissão de vírus de morcego para um outro animal e desse animal para seres humanos é um cenário mais provável, conforme indica o rascunho de relatório sobre a investigação que foi realizada na China, que o OMS deve bem publicar nos próximos dias. Descobertas e equipa de especialistas de OMS que esteve na Wuhan entre meados de janeiro e fevereiro também de encontro de que é esperado e te deixa teu pergunta sem resposta. Especialistas propõem que seja realizado mais investigação na tudo áreas e hipóteses, excetuando fuga de SARS-CoV-2 de um laboratório. E peritos de OMS também analisa vírus que mais se aproxima de SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 e que pode ser encontrado na morcegos. No entanto, o relatório afirma que a distância evolucionária entre os vírus na morcego e SARS-CoV-2 foi estimada há várias décadas, o que sugere um elo em falta. O documento é inconclusivo relativamente à possibilidade de mercado de marisco na Wuhan ter sido o ponto de origem de surto de coronavírus. E descoberta de outros casos antes de surto nesse mercado indica que pode ter começado num outro local. Já rascunho de relatório destaca que pode ter resistido casos com sintomas mais ligeiros que foi detectados e que pode representar ligação entre mercado e infecções anteriores. Já especialista de Organizações das Nações Unidas admite ser possível cenário de propagação de vírus através de uma cadeia de produtos congelados, mas frisa que essa hipótese é provável. Presidente de Venezuela afirma na domingo que o país está disponível para trocar parte de produção petrolífera para vacinas contra a Covid-19. Declaração de Nicolás Maduro surge no momento em que registraram vaga de contágios e o governo tem tido dificuldades na sede de recursos financeiros milionários congelados no estrangeiro. Chefe de governo de Venezuela adianta também que também continua a insistir na sua pretensão legal e desbloqueia fundos congelados no estrangeiro para pagar vacinas, incluindo esse mecanismo COVAX. Ainda conforme Nicolás Maduro, através desse mecanismo, o país também tem acesso a 2.004.000 doses de vacina, equivalente a 20% de necessidades de Venezuela. Já a Organização Pan-Americana de Saúde anuncia que se tinha destinado para Venezuela doses de empresa farmacêutica AstraZeneca que o governo de Nicolás Maduro autoriza para receio de efeitos secundários. Outrora importante no mercado internacional, a indústria petrolífera de Venezuela se passa por dificuldades e se a operação de extração já cai consideravelmente. De acordo com dados de Organização de Países Exportadores de Petróleo, Venezuela produz pouco mais de 500.000 barris em fevereiro passado, um ligeiro aumento em relação a outros meses anteriores, no entanto distante de quase 3 milhões de barris por dia no início do ano 2000. E salienta que Venezuela registra cerca de 156.000 casos de Covid-19 e mais de 1.500 mortos desde o início da pandemia. Crioula News Desporto. Sporting de Boa Vista passa a liderar a tabela classificativa de campeonato regional com 10 pontos depois de vitória para 4-0 frente à Juventude na jogo de quarta jornada de prova disputado no estádio Arsénio Ramos na ilha de Boa Vista. No primeiro jogo de quarta jornada, África Show vence São Joanense para 4-0 com golos de Kevin Souza, Cleiton Santana e Vanilson Mendes. Ainda na mesma jornada, a Académica vence Desportivo para 1-0 com o golo de Nilton Pires na 37 minutos de primeira parte. E depois de fecho de quarta jornada, Sporting passa a liderar a tabela classificativa com 10 pontos, seguido de Sal Rei com 9 pontos, África Show com 6 pontos, enquanto que Desportivo, São Joanense e Juventude só continua com 1 ponto cada. E na próxima jornada, sendo ele quinta, também ser disputados jogos entre Sal Rei, Sporting, São Joanense e Desportivo. Na próximo sábado 13 e no domingo 4, partida também ser entre Juventude e Académica. Crioula News. Ouvintes grato pela atenção, não tem encontro marcado para 8h30 da noite com atualização de mais notícia. Até lá, continuação de uma boa tarde. Crioula News, notícias atualizadas. Botovini na Rádio Crioula FM.